Hoje, em O Segredo das Coisas, supercarros, o Chevrolet Camaro, um lendário muscle car transformado para a estrada moderna. O Segredo das Coisas, supercarros. O ano era 1966 e a General Motors estava realizando um grande evento em um hotel no centro de Detroit. Pela primeira vez na história, 14 cidades diferentes estavam sendo conectadas via telefone para uma coletiva de imprensa ao vivo. Foi lá que o gerente-geral Pete Estes anunciou o nascimento de uma nova linha de carro, o Camaro. O nome foi inspirado na palavra francesa camarade, que significa bom amigo. O carro se tornaria um dos mais icônicos muscle cars americanos já feitos. O Camaro, às vezes, é classificado como pony car, ou seja, um veículo acessível, mas com estilo e alta performance. Meio século após seu lançamento, o Camaro está entre os mais antigos e mais celebrados carros que se pode comprar. Em 2002, a produção do Camaro chegou ao fim, mas, na verdade, não passou de uma breve pausa. 7 anos depois, em 2009, a linha foi renovada com a 5ª geração do Camaro, para coincidir com o aniversário de 50 anos da marca. A 6ª geração foi lançada em 2016. A carroceria do Camaro é produzida no complexo de tecnologia de ponta da GM Lansing Grand River, em Michigan. Foi aqui, em 1897, que Ransom Olds e seus associados fundaram a Olds Motor Vehicle Company. Como parte de várias medidas de controle de qualidade da GM, técnicos colocam um capô de produção do Camaro em um gabarito onde ele pode ser instalado seguindo peças dimensionalmente perfeitas. Um braço de escaneamento a laser ajuda um técnico a verificar diferentes aspectos das dimensões dos componentes. Os resultados digitalizados aparecem na tela do computador, que está executando um programa que pode comparar instantaneamente a peça ao seu design digital. O scanner também checa as brechas entre a peça em produção e as peças dimensionalmente perfeitas. Os dados coletados aqui são enviados para a linha de submontagem correspondente. Técnicos podem, então, ajustar o processo de produção para melhorar os resultados. Dependendo do que é necessário, a GM usa diferentes técnicas para examinar os parâmetros das peças. Para uma pequena inspeção, um técnico trabalha manualmente usando um paquímetro para medir pequenas diferenças nos tamanhos das brechas. Tendo passado na inspeção, os componentes vêm para a linha de montagem da carroceria. Aqui, braços robóticos aplicam adesivos e vedações em uma carroceria parcialmente montada. A GM usa mais de 100 metros do adesivo roxo na construção da estrutura do Camaro. O adesivo adiciona rigidez ao carro, que por sua vez melhora a performance, estabilidade e qualidade ao rodar. O material negro é uma forma de vedante. A GM estampa as laterais em uma peça única de aço. Quando os robôs posicionam as laterais da carroceria do carro, eles as colocam cuidadosamente em uma série de encaixes e guias. A soldagem das laterais ocorre depois. Antes que ocorra qualquer solda, 2 robôs trazem um conjunto de grandes fixações projetadas para prender todos os componentes nas suas devidas posições. Essas fixações são responsáveis por garantir que, quando os robôs soldadores entrarem em ação, a estrutura do carro estará dimensionalmente correta. A GM usa uma máquina de medição por coordenadas, ou MMC, para checar subconjuntos fundamentais e garantir que o processo de produção está sendo feito corretamente. A MMC mede todos os desvios dos parâmetros de design, registra e insere em um banco de dados. Esses dados são usados para realizar melhorias no processo. Um membro da equipe de produção traz uma porta para o carro. As dobradiças da porta foram soldadas com precisão à estrutura. Ele prende a porta nas dobradiças, prende os parafusos e libera o elevador.
Enquanto membros da equipe começam a montagem da dianteira, eles usam um gabarito especial para ajudar a montar os paralamas do carro. Essa linha de produção monta Cadillacs e também Camaros. O gabarito consegue ler tarjas eletrônicas nos carros previamente e se ajustar para receber os diferentes modelos à medida que chegam. A carroceria montada vai para uma cabine de checagem para avaliar a qualidade da superfície. Mais de 5.000 pontos de solda sustentam a carroceria. Mas você não pode soldar alumínio ao aço, então a GM usa rebites e adesivos para unir metais diferentes, contribuindo para um aumento geral de rigidez de 20%. Nessa etapa, um conjunto de pulverizadores molham todas as áreas da superfície metálica com detergente. O carro passa por zonas alternadas de spray e tanques de mergulho. Ele então vai para a estufa para completar o processo de pré-tratamento. Antes da aplicação da camada superior, a oficina de pintura aplica no carro uma camada de primer antes de enviá-lo para a estufa. Em seguida, é aplicada uma camada cor base, seguida por uma camada de verniz, dando brilho e durabilidade. A sexta geração do Camaro vem em 3 diferentes versões. O modelo LT é equipado com o novíssimo motor GM 3.6 litros V6, que é mais leve que seu antecessor, apesar de gerar mais potência. Técnicos da fábrica de Powertrain da GM, de 130.000 metros quadrados em Romulus, Michigan, constroem o V6. A construção do motor sempre começa pelo bloco do motor. Uma técnica cuidadosamente leva o motor de bloco de alumínio de 3.6 litros até um gabarito que a Romulus chama de pedestal. Uma vez firme no lugar, ela escaneia uma matriz bidimensional, criando um número de identificação para o motor, que o acompanhará na produção. Um membro da equipe coloca o virabrequim em um gabarito, onde um scanner lê uma matriz bidimensional antes de colocar a peça num mecanismo de lubrificação. Quando o mecanismo termina a lubrificação, o técnico remove o virabrequim e utiliza um elevador auxiliar para transferi-lo para o bloco do motor, com a ajuda de um guia para localização axial adequada. Os pistões são contrabalançados para um lado do motor ou o outro. Um técnico descarrega um conjunto de 3. Ele coloca o garfo-guia do pistão dentro do furo e então alinha a biela com o outro lado. Um insersor de pistão semiautomático instala o pistão. Ele remove o garfo e, em seguida, instala a biela. Um torque inicial mantém o pistão no lugar. Ele alinha o virabrequim para a instalação do próximo cilindro. Na estação seguinte, uma operação totalmente automatizada começa com o mecanismo erguendo o motor do seu pedestal. Câmeras checam sob o bloco o tipo, orientação e precisão dos pistões. Prendedores automáticos, em seguida, colocam os parafusos aplicando o torque final especificado. O mecanismo baixa o bloco de volta no seu pedestal. Um técnico instala um componente chamado placa defletora de óleo. Ele posiciona uma pistola multiparafusadeira semiautomática com a ajuda de 2 pinos mola localizadores. Totalmente torque controlados e ângulo monitorados, a pistola aperta todos os parafusos ao mesmo tempo. A técnica gira o motor para alinhá-lo para poder instalar facilmente a bomba de óleo. Ela começa a parafusar manualmente para garantir que o parafuso não entrou errado ao ser apertado. Em seguida, um técnico usa um elevador para transportar o duplo comando de válvulas do Camaro e a junta do comando até o motor e o coloca no lugar. O cabeçote do cilindro se encaixa numa junta previamente instalada e é preso por cavilhas. Um dispositivo de última geração agora aplica um tratamento a plasma à tampa frontal do motor.
O tratamento a plasma simultaneamente limpa e carrega eletricamente a superfície para melhor aderência a um selante especial. O SVTA, ou selante de vulcanização à temperatura ambiente, vai nas superfícies em seguida antes de um técnico instalar a tampa. Um técnico instala a tampa do cabeçote. Uma vez no lugar, ele instala manualmente os parafusos para prepará-los para o aperto final na próxima estação. Assim que o motor fica na posição, um mecanismo de multi-eixos desce. São 18 parafusos na tampa do cabeçote e 18 eixos da máquina. A máquina prende a tampa do cabeçote de uma só vez. Como em qualquer outro componente do motor, técnicos da GM escaneiam a tampa do cabeçote e inserem essa informação aos dados do motor. Antes de instalar o cárter sobre o tubo de aspiração de óleo, a GM submete os vedantes das superfícies a um tratamento e aplica o selante SVTA, como fizeram com a tampa frontal. Esse processo fornece aderência ideal, ajudando a evitar vazamentos durante a vida útil do motor. Na estação de teste a frio, a GM realiza seu teste inicial do motor para certificar-se de que está construído corretamente. Com sensores instalados, em vez de acioná-lo, o equipamento gira o motor. E em pouco mais de 1 minuto, a estação é capaz de checar 1.500 parâmetros. O motor do Camaro está completo. Um técnico o retira da linha. Graças ao processo de escaneamento, cada etapa da produção foi registrada e o histórico de fabricação de cada componente é completamente rastreável. A 6ª geração do Camaro é equipada com câmbio de transmissão manual de 6 velocidades e a novíssima transmissão hidramática Pedal Shift automática de 8 velocidades, que é mais leve, mais rápida e mais suave que suas antecessoras. A GM constrói a transmissão do Camaro aqui na sua fábrica de powertrain em Toledo, Ohio, a fábrica de transmissão de maior volume da GM. Um adesivo na carcaça da transmissão indica o número da unidade de transmissão ou NUT, um número de série ao qual todos os dados de construção estarão conectados. Um técnico instala a junta de extensão sobre a carcaça. A GM usa o código de barras bidimensional para registrar tudo o que acontece com os componentes de extensão para poder rastrear o histórico. Um técnico instala a extensão. Há 4 tipos diferentes de câmeras escaneando e monitorando a montagem só nessa estação, comparando o que elas veem a uma imagem ideal da montagem. Um técnico carrega um componente chamado transportador de saída em um equipamento semiautomático e o escaneia para registrar a etapa. O equipamento fixa o componente e gira a peça para prepará-la para a próxima etapa. Um técnico, então, instala uma peça chamada transportadora de reação e a escaneia. A montagem nessa estação está completa. A peça vai para a próxima fase. À medida que a peça se move, ela é integrada à carcaça da transmissão. Um sistema totalmente automatizado pega um rolamento e a peça montada. Em seguida, ele coloca o rolamento na parte inferior da caixa de transmissão. O equipamento lentamente baixa a peça montada no rolamento dentro da caixa. Um sistema gira a peça montada para evitar que o processo de instalação desloque a vedação interna. Um técnico posiciona a carcaça da embreagem tripla em uma plataforma que vai percorrer a montagem. Os componentes precisam estar precisamente posicionados na plataforma para que uma máquina CNC possa montá-los. A câmera da máquina CNC tira centenas de fotos para garantir que as peças certas estão nas posições corretas. À medida que a plataforma se movimenta, a máquina CNC entra em ação medindo o diâmetro do curso e selecionando os anéis de pressão corretos para instalar.
Um técnico leva a embreagem tripla pronta para a caixa de transmissão. O técnico deve girar a embreagem e o eixo de saída em direções opostas para alinhar 8 placas de fibra diferentes, com 2 diferentes anéis de engrenagens à medida que desce. Ele escaneia a embreagem para registrar os componentes à transmissão. Com solenoides calibrados milimetricamente, o conjunto do corpo da válvula é o centro nervoso da transmissão. Os solenoides não devem ser danificados durante a instalação. Um dispositivo especializado prende e transporta o conjunto do corpo da válvula. Ele transfere os subconjuntos para a transmissão e alinha precisamente antes de baixar no local. O sistema libera o subconjunto e a transmissão vai para a próxima operação. Um técnico usa um elevador para pegar o conversor de torque e levá-lo para a transmissão. Uma vez posicionado, o técnico usa uma ferramenta especializada para girar o conversor de torque, soltando-o na posição. Em seguida, ele escaneia o código bidimensional. Com essa etapa, a transmissão está completa. A carroceria agora passará por uma verificação de controle de qualidade antes de seguir. A carroceria do Camaro vai direto da pintura para a linha de montagem geral, que a transfere para um sistema de esteiras conhecido como skillet. É hora de colocar todos os componentes do Muscle Car. Os técnicos usam um elevador especial chamado transportador de cockpit para posicionar o painel e instalá-lo. O painel de plástico moldado inclui os mostradores, os controles do ar-condicionado e o airbag do passageiro. Eles usam ferramentas de torque para instalá-lo com 7 fixadores no total. À medida que eles trabalham, o carro continua seu percurso pelo skillet. Um técnico limpa a seção da tampa do porta-malas antes de usar um dispositivo localizador para posicionar corretamente o famoso emblema da gravatinha da Chevrolet. Um sistema de transporte de 3 trilhos leva a carroceria para a próxima fase. O powertrain e o chassi são transportados por um veículo guiado automatizado ou VGA. O VGA usa um sistema guiado a laser para sincronizar perfeitamente com o transportador antes de instalar rapidamente o powertrain e o chassi na carroceria. Os técnicos colocam 6 prendedores de cada lado antes do elevador VGA descer para que possam ficar sob o chassi e concluir o processo de fixação. Um técnico usa elevador para pegar um banco. Ele o leva para o lado do motorista do Camaro e o instala ajustando e fixando-o no lugar. Uma técnica instala uma roda na dianteira com a ajuda do elevador. Ela instala as porcas sem apertar para a próxima operação. Depois do elevador descer, um técnico usa uma ferramenta especificamente desenvolvida chamada chave de impacto múltipla na roda para apertar todas as porcas simultaneamente. Um técnico instala os componentes do volante, como buzina e o airbag. Técnicos adicionam todos os fluidos, incluindo líquido de arrefecimento, combustível e radiador, freio e líquido para limpeza do para-brisa. As portas do carro são removidas antes do início da montagem geral. Eles as levam para uma sublinha de montagem à parte, até sincronizar novamente com o carro aqui, onde um técnico as instala. A transportadora de 3 trilhos libera o carro e um suporte de transferência o coloca sobre uma esteira no final da linha. O Camaro atravessa uma lombada em seu primeiro percurso. O carro, então, vai para a estação de alinhamento de rodas. No fosso abaixo, um técnico realiza o pré-ajuste das rodas e faz as regulagens finais, realizando o alinhamento das rodas e cambagem. Como o Camaro vem com a opção de 3 pacotes de rodas de tamanhos diferentes, esses ajustes podem variar ligeiramente, dependendo do que o cliente ou revendedor encomendou. Na estação seguinte, o técnico coloca o carro sobre uma série de rolos para o teste dinâmico.
Ele submete o carro a uma série de diferentes modos de condução, enquanto o equipamento da estação testa cada parâmetro, da rotação do motor à troca de marchas e frenagem. Mesmo com um teste tão minucioso, o processo inteiro leva menos de 2 minutos. Em seguida, o carro sai de lá. É hora da etapa final. Enquanto o carro é transportado por um sistema de esteiras, técnicos treinados examinam todos os aspectos dos veículos, tanto por dentro como por fora, avaliando os encaixes e os acabamentos da superfície. O processo é conhecido como linha AIAC, abreviação de Avaliação e Inspeção de Aprovação do Cliente. Quando um carro atende aos critérios de inspeção AIAC, ele finalmente está pronto para encarar o mundo. Visto do lado de fora, a 6ª geração Camaro relembra os dias de glória dos muscle cars dos anos 60. Na verdade, ele tem uma semelhança com o Camaro 1967 original. Mas é só levantar o capô e imediatamente fica claro que esse é um veículo de alta performance do século XXI. O cockpit interior não deixa dúvidas de que se trata de uma ideia muito contemporânea sobre um clássico. De estradas vicinais a rodovias e a filmes de grande orçamento, poucos carros da história automotiva americana se incorporam tão profundamente na memória coletiva. O Chevy Camaro está na lista de qualquer um entre os 10 maiores muscle cars de todos os tempos. Graças à tecnologia de última geração e engenharia de ponta, a encarnação moderna desta lenda está mais leve,